Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Ele está entre os 3 mais bem avaliados parlamentares do Paraná no ranking dos políticos, que é uma iniciativa da sociedade civil que analisa o desempenho de senadores e deputados federais com base em critérios como combate a privilégios, desperdícios e corrupção, destacando-se pelo dinamismo com que representa o nosso Estado no Congresso Nacional. É com grande satisfação que recebo nos estúdios da TV Tarobá, mais uma vez, o deputado federal Nelsinho Padovani. Boa noite, Nelsinho. Seja bem-vindo novamente aqui entre nós e obrigado por atender o meu convite. Obrigado a você, Caio. Obrigado a todos os telespectadores que nos acompanham. É uma honra poder trazer as informações direto de Brasília do que aconteceu, do que está acontecendo e as perspectivas para um Brasil mais competitivo, moderno e promissor, que é isso que nós trabalhamos em Brasília. Nelsinho, acaba de ser formalizada, então, a federação, que já vinha sendo ensaiada, né? Entre União Brasil, que é o seu partido, e o Progressistas, né? Estão formando aí uma aliança com mais de 100 deputados, né? Acho que é um dos blocos mais fortes, mais numerosos do Congresso Nacional, e 15 senadores. Como você se posiciona nesse novo cenário partidário? E 9 governadores. Sim, verdade. Eu acredito, Caio, que o Brasil tem muitos partidos. Nós temos hoje no Brasil mais de 30 partidos políticos. E mais alguns ainda em formação aí, né? Exatamente, que confunde a cabeça do eleitor, que viram empresas públicas que utilizam do dinheiro público para caciques políticos. Eu acredito que a formalização dessas federações no final da próxima eleição para presidente da República, nós teremos no Brasil aí 6 ou 7 partidos políticos. Né? União Brasil e o PP se unem, há conversas para se unir os republicanos com o MDB, há conversas para o PSD também se unir com outros partidos. Então, acho que vão ficar ali no futuro 2 partidos de direita, de extrema direita, 2, 3 partidos de centro e 1, 2 partidos da esquerda. Fica mais até para o próprio eleitor, que vai compreender melhor o que são, né, o que é a política, né, o que são as diferentes ideologias, né? Exatamente. Um sistema partidário mais enxuto, né? Para o eleitor não levar o gato por lebre. Exatamente. Para o eleitor não votar num partido sabendo que aquela Você proposta... definiu muito bem, né? Tem partidos que são bancas de negócios, né? Exatamente. Infelizmente, no Brasil... Agora, Nelsinho, essa aliança impacta diretamente as eleições de 2026, né? Diante dessa nova realidade, como você enxerga as negociações regionais e a definição de candidaturas aqui no Estado? Incluindo até o seu posicionamento, porque nós vimos agora, parece que o Lupion deixou, né? Ele é do PP, né? Ele saiu do partido em função até, eu acho que, dessa federação que certamente cria problemas, evidentemente, na questão eleitoral dele, né? Enfim, nas regiões em que ele atua. Nós somos um partido genuinamente de direita, de centro-direita. Claro que existe deputados e senadores que são do Nordeste, que têm um viés mais de centro-esquerda, que a população eleitor lá, as pesquisas mostram, mais ligados à esquerda, e isso fez com que o partido, e o nome já diz, é um partido, tivesse não uma posição de extrema-direita. Mas eu tive uma posição clara desde o meu início do mandato, eu tenho divergências com o PT, eu fui oposição ao PT desde o início, torcendo para o Brasil, não lutando contra o governo federal, mas defendendo as pautas que eu acredito dentro da Câmara dos Deputados, o direito à propriedade, à segurança jurídica, à liberdade religiosa, à liberdade de expressão. Isso eu não abri mão, independente de o partido, e até mesmo o nosso partido tem 3 ministérios. Pois exato. É uma contradição, né? Aparentemente é uma contradição. É uma contradição, mas dos nossos 59 deputados, digamos que 20 que são do Nordeste apoiam o governo. Então, eu trouxe isso em benefício da população do Paraná. Nós temos um ministro do Turismo, Celso Sabino, que foi um grande ministro. Quer dizer, então a questão é fazer do limão uma limonada. O do limão uma limonada, fazer desses 4 anos que passam muito rápido, uma forma propositiva. O ministro do Turismo, Celso Sabino, por exemplo, trouxe muitos recursos para o estado do Paraná, e dou aqui o exemplo, em Londrina, onde nós tivemos ali o teatro, investimentos,
trouxe do ministro Sabino, nós temos o ministro de Infraestrutura, e quando teve as enchentes... Valdez Góes, né? Valdez Góes, que quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, eu não deixei de procurar o Ministério para trazer todo o apoio que nós precisávamos para o sul do Brasil. É questão institucional, aí não entra partido no meio, né? Exatamente, mas facilita. Claro. Você está dentro do partido, dentro daquele... Claro. Porque... Mesmo você sendo oposição ao governo, certamente os ministros entendem a posição, porém, nesse momento, é o país, né, que precisa dessa união de esforços, né? Exatamente. E precisa do embaixador, da pessoa que corre na frente, da pessoa que dá a cara. Porque por eu ser, não digo oposição, mas por eu ter posição, fica muito mais fácil para mim. Porque se eu não tivesse, o ministro podia falar, não posso fazer e você não pode falar. Pelo contrário, eu falava, eu quero, eu preciso, eu tenho que ajudar o agricultor, eu tenho que ajudar o trabalhador, o comerciante, e o que o Ministério pode fazer? E cobrava. Nelsinho, voltando então à questão dessa nova realidade da federação criada entre a União Brasil e o Progressistas, né? Como é que vão ficar essas negociações mais regionais aqui no Estado, a definição de candidaturas? Isso certamente começa agora a se desenhar, né? Mas o seu próprio posicionamento muda alguma coisa, né, nesses projetos políticos seus? Caio, União Brasil, como você bem colocou, mais de 100 deputados, senadores, governadores, tem que ter um papel preponderante. Vai chamar agora União Progressista, né? Tem que ter um papel preponderante. Eu acredito que se não for o Ronaldo Caiado, o nosso candidato a presidente da República, nós estejamos alinhados ao governo Tarcísio, que é o governador do estado de São Paulo, que é do Republicanos, e formando ali uma grande frente ampla contra o governo do PT. É essa a nossa posição, foi assim que nós aceitamos fazer essa fusão, foi esse entendimento, não foi um entendimento não trabalhado, nós sabemos aonde nós queremos chegar, nós precisamos mudar o eixo do poder no Brasil, desse consórcio que existe, governo federal e STF, nós precisamos mudar a bússola do governo, um governo de extrema esquerda, nós temos que trazer essa bússola ao centro-direita e colocar o Brasil nos eixos e na linha do crescimento. Esse modelo de gestão a qual está não dá certo, e se não houver uma união de todos os partidos para enfrentar esse governo que existe em 2026, temos chances de repetir esse governo, que será uma tragédia para o Brasil. Você mencionou o Caiado, né, lá de Goiás, mencionou o Tarcísio, mas temos mais um pré-candidato, né, do centro da direita, né, que é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, muito bem avaliado em várias pesquisas, né, aparece ali não muito distante do Lula, né, um pouco abaixo do Tarcísio, e que está se posicionando também. Como é que você vê a candidatura do nosso governador paranaense? Esse é o candidato do meu coração. O Ratinho Júnior é o candidato que eu gostaria que saísse a presidente da República e ganhasse as eleições. Mas ele só, acredito eu. Por quê? Porque São Paulo tem 30 milhões de eleitores. O Nordeste tem... Não há dúvida que se o Tarcísio decidir ser candidato, é ele o nome da direita e pronto, está resolvido. Para a gente explicar para o nosso telespectador. Sim. O São Paulo tem 30 milhões de eleitores. O Nordeste tem 36 milhões de eleitores. O Paraná só tem 6 milhões de eleitores. Então, esse peso eleitoral, quando você fala de 1%, 2%, 3%, faz uma diferença gigante dentro dos estados ou das regiões. Verdade. Eu acredito que o governador Ratinho Júnior está preparado, é preparado, pode ser um grande vice, pode ser um candidato a presidente. Mas, como nós estávamos falando em federação de PP, federação de União Brasil, numa perspectiva de eleição que está batendo a nossa porta já ano que vem, a junção republicanos, MDB, PP, União Brasil e mais alguns partidos levaria aí a nós a 70% dos partidos da Câmara Federal, do Senado, para fazer frente à máquina. Porque a máquina do governo federal, ela é muito forte. A gente vê não se pode desprezar também um presidente que está em seu terceiro mandato, embora com todos os problemas que ele enfrentou com a justiça, né? A gente sabe tudo o que aconteceu, mas não se pode desprezar a força política, né, desse pessoal. E nós não queremos brincar, o Brasil tem pressa de encontrar o seu rumo. O presidente Lula não mostrou para que veio, não existiu o governo Lula 3,
saiu da cadeia, assumiu a presidência da República, sem um plano de Brasil, sem um projeto para o Brasil. Nós não temos uma linha de atuação para a agricultura, para a indústria, para a infraestrutura, para portos, ferrovias, aeroportos, onde o Brasil quer chegar, o que o Brasil quer ser. Só se fala em social, só se fala em fazer agora distribuição de energia, distribuição disso e daquilo, mas um governo que deixou roubar aleijados, aposentados, um governo que do social não fez nada. Pelo contrário, só tem narrativas que não trouxe nada de concreto para o Brasil. Sim, nós vamos até falar sobre a questão aí do escândalo do INSS no próximo bloco, mas para fechar esse primeiro segmento do programa, eu queria que você brevemente me relatasse as conclusões ali da comissão externa, da qual você foi o relator, né? Que não investigou, né? Ela analisou, ela enfim, foi ver avaliou o que aconteceu no acidente da Voipaz, né? Tragédia que vitimou dezenas de cascavelenses, atingiu profundamente o nosso estado, aqui a nossa região, e lá você se colocou não como uma caça às bruxas, né? Mas defendendo a busca da verdade e da responsabilidade. E como é que isso terminou? Em que pé ficaram esses trabalhos? Caio, eu tentei tratar esse assunto com a maior discrição, porque eu sabia que estávamos tratando de vidas, de sofrimento. Tema delicado, né? Delicado. E com a maior seriedade possível. Bem, nunca expus, nunca quis ser pavão, de achar a imprensa, ficar dando entrevistas. Não, pelo contrário. A função do parlamento, do deputado federal, é legislar nossos direitos e obrigações. E nesse sentido, nós propusemos no final dessas oitivas de mais de 30 pessoas, desde a ANAC, CENIPA, mecânicos, familiares das vítimas, pilotos, uma legislação melhor para o sistema de aeronavegabilidade do Brasil, que resultou em 2 projetos de lei. Um comitê ou uma formação de atendimento às vítimas e familiares de vítimas, e outro, para que empresas que estão em recuperação judicial tenham mais dificuldade de abrir novas empresas, porque elas usam os lotes, usam as oficinas, as aeronaves. Aquela empresa com problema de recuperação judicial nem pagou as obrigações que tinha anterior, já abre outra empresa sem a mínima condição financeira. Que era o caso da Voipaz. Foi o caso que nós apuramos da Voipaz. Abriu uma nova empresa e não forneceu à população brasileira, que é um dos maiores mercados de aviação do mundo, um tratamento digno que a população merecia. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando aqui nos estúdios da TV Tarobá o deputado federal Nelsinho Padovani. Aguarde aí. Voltamos aqui a conversar com o deputado federal Nelsinho Padovani. Nelsinho, tivemos agora então a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, que vai apurar o escândalo dos descontos indevidos nos proventos dos aposentados e pensionistas. O relator, por sinal, é um colega seu de partido. Aliás, houve uma derrota cachapante do governo, né? Na madrugada, quando o governo imaginava que ia controlar a comissão, né? Ela acabou sendo dominada pela oposição, né? O que garante certamente que haverá uma investigação isenta e independente, né? de mais essa tragédia, né? Que acontece no país. Você acredita, portanto, que essa investigação terá mesmo condições de punir exemplarmente os culpados e também garantir a restituição dos valores dos milhões de brasileiros que foram lesados por essas entidades, né, que saquearam seus benefícios? Caio, a restituição eu não acredito, porque quem roubou não vai devolver. Mas o governo está devolvendo, né? Mas o governo está devolvendo com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro. Com o dinheiro do imposto. Exatamente. Eu acho que... O que deveria ser feito é punir os sindicatos e associações que autorizaram esses descontos, mas o próprio judiciário proibiu os aposentados de entrar com ações justamente para bloquear que esses recursos fossem bloqueados dentro dos sindicatos e associações. Né? É um absurdo. Então, a sua primeira pergunta foi essa. Acredita? Não, infelizmente, nós fomos roubados duas vezes. Você acredita, portanto, em que essas entidades, esses sindicatos que se beneficiaram indevidamente, criminosamente, né,
desse desconto indevido, não vão devolver o dinheiro. Não nesse governo. Nesse governo do PT, não. Eles protegem, eles fazem parte de um coluio de que sabia... É importante a população saber, porque eu vejo muito dizer, começou no governo passado o desvio. Sim, mas o governo passado não antes do governo passado, não tinha o apoio de nenhum sindicato e de nenhuma associação das quais apoiam esse atual governo. Então é a mesma coisa de nós dizermos... O volume de dinheiro, né, Nelson, nesse governo aqui foi para 6 bilhões de reais. Então é a mesma coisa dizer que o crime começou quando se abriu a delegacia. Não, o crime existia, se abriu a delegacia para coibir. O governo passado, pelo contrário, fez projeto de lei para parar os descontos em folha, coisa que a esquerda não autorizou e com emendas no projeto, adulterou o projeto, fez alterações no projeto e acabou acontecendo tudo isso. Agora, o Carlos Viana e o Alfredo Gaspar, o Carlos Viana, senador... É o presidente, né? O presidente é um baita, cara. Ele é um homem preparado do Podemos, ele é presidente da associação da Frente Parlamentar de Apoio a Israel. Então, eu tive muito contato com ele quando nós trabalhávamos a questão de irrigação para o Brasil, de sementes para o Brasil. E o outro, o relator vai ser o Alfredo Gaspar, que é um ex-procurador da República do Estado do Alagoas, um homem sério, uma pessoa preparada, combativa. Tenho certeza que esses dois vão trazer primeiro, e é isso que nós queremos, a verdade, nua e crua. E isso vai acontecer. Vamos chamar para a CPI todos aqueles que roubaram a população brasileira. Roubaram aleijados, roubaram professores, pensionistas, pessoas que deram a vida pelo Brasil e que tiveram um desconto de R$30, R$50, R$100, mas para quem que representava, tem um salário... Exatamente, né? Mas para quem tem um salário, de salário mínimo, que muitas aposentadoria, vezes, que é a grande maioria, né? A grande base da aposentadoria, que a pessoa que entra para pedir uma aposentadoria demora anos para ter o seu concedido o seu benefício, e eles fizeram isso. Então nós vamos trazer a público. Eu acho que, dizia minha avó, todo nó chega ao pente. E chegou. Então, eu acredito que esse governo, até o irmão do presidente da República, é vice-presidente de um desses sindicatos, que foi o que mais sacou o dinheiro indevido. Mas ali nós vamos ver muito escândalo. Pessoas com 80 anos de idade que presidiam sindicatos, que nunca tiveram nenhuma ligação com o sindicalismo, mas tinha apenas um sindicato no seu nome, como laranja. Vai vir muita coisa, a população tem que ficar... O INSS fornecia as listas dos aposentados para essas entidades, né? A população tem que ficar atenta. Eles faziam a inclusão sem ter nenhuma autorização. Eu resumo, e aqui sem ser viés ideológico, é um governo que sabota o Brasil. É um governo que sabota o Brasil, que não busca e não buscou, porque até agora, Caio, quem foi condenado? Eu vejo tantas vezes as medidas judiciais, dá 48 horas para se posicionar, dá 15 dias tem que responder. Prisão domiciliar, prisão... O que nós vimos nisso? São brasileiros, são aposentados, são pessoas pobres, humildes. Você que está me vendo agora aqui no interior do Paraná, você foi lesado. E o governo federal, nada a ver, nós tivemos que fazer na Câmara dos Deputados e no Senado uma CPI para conseguir mostrar que não seria a nossa função. O Judiciário e o governo federal tinham que ter feito. Nelsinho, por falar nisso, né, estamos falando aqui do autoritarismo, de injustiças, até de abusos, não cumprimento do devido processo legal, em muitas coisas estamos vendo isso denunciado em editoriais da imprensa, artigos de juristas, né, que vem acontecendo em relação ao Supremo Tribunal Federal, aos manifestantes lá do 8 de janeiro. Como é que você vê a proposta da anistia para essas pessoas que tiveram até condenações absurdas, né, por atos de vandalismo, né? Você acha que é possível que esse debate pacifique o país ou crie novos problemas políticos e jurídicos? Eu acredito que não foi colocado em votação ainda por uma cortina de fumaça para esconder os problemas reais do Brasil, como, por exemplo, a taxação, como, por exemplo, o INSS. Aí fica essa guerra de narrativas do dia 8 de janeiro. Sou a favor da anistia ampla e restrita. A favor.
Sou a favor de que as pessoas que fizeram coisas erradas sejam julgadas e condenadas, mas desde a primeira instância. Que tenham o devido processo legal, que eles possam se defender, que eles possam... E tem o direito a todas as instâncias judiciais, né? Exatamente. Primeira instância, recorre depois ao tribunal, depois vai aos... Nenhum benefício, mas nenhum... Agora, todos esses aí não tem a quem recorrer, né? Já está lá no Supremo. Então, eu acho que a dosimetria da lei. Então, está errado, tem que ser condenado. Quebrou, vandalizou, colocou caminhão de bomba, tem que ser condenado. Mas agora nós temos caminhoneiros, ainda no mês de outubro e novembro, que fizeram protestos, perderam seus caminhões, perderam suas carteiras de motoristas. Eles estavam sonhando por um Brasil que não acontecesse o que nós estamos vendo que aconteceu. Não mataram ninguém, não roubaram ninguém. Exatamente, eles estavam o livre direito de crítica, claro, que é assegurado na nossa Constituição. Agora, quebra-quebra, vandalismo, tem que condenar, tem que pagar, tem, mas no seu devido processo legal, com amplo direito de defesa. Nelson, você tem destinado emendas para a saúde, segurança e infraestrutura, além de doar verbas para o projeto Rodas do Bem com cadeiras motorizadas, né? E para também revitalização de espaços públicos, né? Sem os quais até você não tem nem a questão da mobilidade, né? Para as pessoas que têm deficiência. Como é que essas ações, no seu modo de ver, se traduzem em impacto direto na vida das famílias e das comunidades? Caio, quando eu estava em campanha, na campanha política, eu fiz uma reunião no município e tinha um senhor que falava, no final da reunião, ele falava, vem na minha casa, quero te levar na minha casa, um senhor bem humilde. E no que eu terminei, eu falei, claro, vou terminar a reunião e vou na sua casa. E eu fui na casa dele e lá eu encontrei um rapaz, um cadeirante. Um menino de talvez 30 anos, um homem de 30 anos, já pesado, né, porque não se movimentava. Uhum. E a mãe dele, uma senhora bem magrinha. E ela dava banho nele, ela levava ele falava, nós precisávamos de uma cadeira motorizada, o senhor pode ajudar? E ali eu falei, olha, se Deus me permitir, de eu me eleger, eu vou transformar isso num projeto, num programa. Uhum. Cheguei em Brasília e o SUS não tem programa para cadeiras de rodas motorizadas. Não tem? Não tem. Tem agora com o meu projeto. Nós temos aí, nós estamos falando de carro elétrico, nós estamos falando do homem e a lua, nós estamos falando de toda a tecnologia, mas o direito de ir e vir do pobre, de ter o direito de uma cadeira de roda automatizada, ele não tem, para poder ir na igreja, poder ir na farmácia, poder ir no posto de saúde. Então, eu fiz um projeto de lei que está em tramitação para que o SUS atenda cadeiras de rodas motorizadas. Mas, enquanto não há, eu destinei de emendas minhas parlamentares para o Estado do Paraná 1.000 cadeiras de rodas motorizadas já para esse ano. Liguei aos municípios, às secretarias de ação social, que mandaram a quantidade de cadeiras para cada município, porque a cadeira é muito interessante. Às vezes a pessoa não tem um braço direito, então o manche tem que ser no esquerdo, às vezes não tem o esquerdo, às vezes a pessoa é obesa, às vezes é magrinha, às vezes não tem as duas pernas. Então ela tem que ser para aquela pessoa. E assim nós estamos trabalhando. Já entregamos centenas de cadeiras e eu vou continuar fazendo esse trabalho. Nelson, estamos chegando já quase no final da entrevista e não podia deixar de abordar com você a questão do tarifaço, né, dos Estados Unidos, que impacta diretamente o agronegócio, do qual você é um dos principais porta-vozes do agronegócio do Paraná e do Brasil, lá em Brasília, né? Agora, tem dois componentes nessa questão da crise das relações entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Tem a dimensão que é o caráter econômico, onde estão os interesses do norte-americanos, interesses comerciais, e tem o caráter político, que são as sanções aplicadas às autoridades brasileiras em função da situação do ex-presidente Bolsonaro junto ao STF. Qual é a solução, a saída para essa situação? Primeira coisa, o Brasil parar de comprar óleo diesel da Rússia, porque a Rússia tem um embargo econômico que não pode vender óleo diesel para países, porque o Brasil comprando óleo diesel da Rússia está financiando a guerra da Ucrânia. A Rússia tem um embargo econômico, o Brasil insiste em comprar, vai vir mais um embargo em cima. Navios venezuelanos denunciados pela Reuters estão tirando a Venezuela. Tem um embargo econômico também. Todo o petróleo que a Venezuela tira do seu país está usando navios brasileiros, bandeira brasileiras, e o Brasil exportando. E nós tivemos os navios que vieram do Irã, atracaram no Rio de Janeiro e ali em Angra entregaram parece cargas de urânio, né? Enriquecidas. Então, quer dizer, para a população entender, não é o Trump que está fazendo nada errado, é o Brasil que teve uma associação com o eixo do mal. Fora isso, solucionado esse eixo, os Estados Unidos fez esse tarifaço no mundo inteiro. Só com a China foram 145% de tarifas, mas todos os países negociaram.
Eu acho que o Brasil tem que sentar, tem que negociar, porque o que os Estados Unidos fez foi proteger a sua indústria. Nós sabemos que no passado a indústria automotiva mundial era americana, hoje não é. Na pandemia, os Estados Unidos não tinha agulhas, seringas para vender. Nem o Brasil, né? Nem o Brasil, era tudo da China. Então os Estados Unidos falou, opa, eu preciso melhorar a minha indústria. E assim taxou muitos mercados no mundo. Então isso para a população entender foi o que os Estados Unidos fez. Quis equilibrar a balança. Você sabe, Caio, quanto que nós cobramos de impostos e produtos que vêm dos Estados Unidos para o Brasil? 90%. Por isso que você fala, eu vou comprar uma coisa importada é caro, porque o Brasil já cobra 90% dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou com 10%. O Brasil é altamente protecionista. Não, e isolado. Isolado do mundo. O Brasil é a 9ª economia, está entre as 10 economias do mundo, mas só exporta 2% do recurso mundial. Por quê? Porque nós exportamos nossa matéria-prima bruta. Nós temos que exportar a lata, o azeite, a mão de obra do paranaense, do oestino, do brasileiro, e infelizmente a gente está exportando hoje boi em pé. É isso que tem que mudar no Brasil. Eu tive o prazer de receber hoje aqui na TV Tarobá o deputado federal Nelsinho Padovani. Obrigado, Nelsinho, por essa entrevista. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Esperamos recebê-lo numa próxima oportunidade. Boa noite a todos, um bom domingo e até o próximo sábado.